Olá, professor! Chegou a hora de se destacar e de se especializar no mercado aquático. Conheça a nossa pós-graduação em natação e atividades aquáticas. Reconhecida pelo MEC com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o fim de semana. Vem para pós com cursos de pós. Fala amigos, fala amigas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo com os Docentes. Eu sou o professor Carlos Herdi e é um prazer estar recebendo você aqui, aluno, no nosso programa. Você que está na sua plataforma, você que está aí assistindo como ouvinte no YouTube, seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem um papo muito especial com o professor doutor, referência na sua área de atuação, nosso docente, faz um trabalho espetacular, meu amigo já há alguns anos. E eu gostaria que todos vocês, nosso estúdio aqui, recebessem com uma salva de palmas o nosso querido doutor Tiago Guimarães. Seja bem-vindo. Palmas, meu estúdio! Palma, meu estúdio! Obrigado. Meu amigo, obrigado pela parceria de sempre, né? Não é de hoje. Cara. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente faz esse podcast com o intuito de trazer profissionais que são referências. Você é uma grande referência na área. É um profissional que inspira. A gente teve relatos aí durante a nossa trajetória acadêmica de alunos, principalmente chegavam para mim e falavam, pô, professor Tiago me inspirou muito, né? Teve uma importância na minha carreira, então acho que esse programa hoje vai trazer muita coisa boa aí para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, dê sua palavra inicial. Obrigado, meu irmão. Na alegria e na tristeza, né? A gente tem uma história aí triste, né? Lembra aquela história lá? Verdade, o dia que eu fui demitido, você... Vamos falar disso. Vamos falar, né? Então, cara, fico muito feliz aqui de estar junto contigo, de participar. Obrigado pelo convite, é um prazerzaço dar aula na tua pós. É a única forma da gente se falar, né? Pô, Thiago, tá chegando o dia, hein? Porque é difícil a gente conseguir se encontrar, então é uma satisfação muito grande participar, cara. Que seja bom hoje, né? Não, hoje vai ser incrível, eu tenho certeza. A gente tem uma história porque a gente trabalhou junto numa universidade, mas eu queria que você aproveitasse esse momento, para além de falar da sua vida acadêmica, que você falasse toda a sua história, desde o início, né, como nadador, como é que você entrou nesse mundo acadêmico, na área militar. Conta a sua história aí pra gente, Thiagão. Ih, rapaz, quanto tempo a gente tem hoje? Estamos ficando velho, né, Herdi? 41, vamos pra 42, então tem um pouquinho de história pra contar. Cara, escolhi fazer educação física porque eu fui atleta de natação e meu maior sonho, como moleque nadador, comecei a nadar com 6, 7 anos de idade. Fui federado com 8 anos de idade. E até os meus 18, 19 anos, talvez 20 anos, durante mais de 10 anos, meu sonho como nadador, modalidade olímpica, era participar de uns Jogos Olímpicos, né? E conforme eu fui crescendo, fui nadando, fui treinando, fui campeão. Cheguei a ser campeão brasileiro júnior. Nos anos 2000, bati um recorde de um nadador, né, do Carlos Jaime, na eliminatória de um brasileiro lá em Recife. Então aquilo assim, poxa, se eu consigo bater o recorde de um cara que acabou de ser medalhista de bronze nas Olimpíadas, eu acho que eu tenho chance, né, de conquistar minha vaguinha ali na seleção brasileira. Mas a realidade foi dura. E aí, depois daquilo, eu não consegui mais progredir, principalmente nas competições de categoria absoluta, né? E aí eu comecei a pensar, o sonho não morreu, eu comecei a pensar em estudar, fazer educação física, para poder participar um dia, não como atleta, mas como staff, como treinador, como preparador físico, algo do tipo. E, além disso, treinando diariamente, né, todos os dias, de segunda a sábado, dependendo do contexto ali, quando tinha competição, era de domingo a domingo, e vendo ali, principalmente, né, o treinador que acabava... Eu tinha mais contato com o meu treinador do que eu tinha com meu pai.
E aí a ideia era... E ele viajava, ele era uma pessoa extremamente feliz com o que ele fazia. Eu falei, cara, eu quero ser igual esse cara aí. Quero estudar, eu quero fazer educação física para poder continuar a perseguir esse sonho de ir para a Olimpíada, né? E aí muita coisa no meio do caminho acabou acontecendo que me levou para a área acadêmica, né? Eu tinha outras coisas curiosas também quando eu escolhi fazer educação física. Eu achava que eu não precisava estudar tanto. E hoje, dentro de uma família cheia de médico, o pessoal fala que eu sou o que mais estuda até hoje. Então, quanta coisa mudou, né? Nossa mentalidade, ela vai... Dou aula no curso de medicina hoje. Então, quanta a gente vai aprendendo, a gente vai vivendo, aprendendo, e por necessidade também. A gente acaba tendo que estudar para se virar. E aí eu escolhi fazer educação física por conta disso, né? O projeto ficou engavetado. Na verdade, eu comecei a graduação com 17 anos. No meio da graduação, eu conheci um trabalho, tive a oportunidade de fazer um estágio no hospital universitário lá da UFRJ e acabei tendo contato com uma equipe num projeto de cirurgia bariátrica. Quer dizer, nada a ver com o que eu tinha escolhido, né, estudar, mas aquele projeto acabei me engajando nele e percebi que as pessoas ali, os obesos, mórbidos, né, as pessoas com obesidade que estavam naquele projeto ali buscando, queriam fazer cirurgia e tal, elas tinham uma moeda de troca que eu nunca tinha experimentado, eu não poderia nunca imaginar que seria tão bom, tão interessante, né? O atleta, a gente estava conversando agora ainda há pouco aí sobre a demissão de um treinador de um grande time que perdeu agora as oitavas de final no Mundial, né? Então o cara foi demitido. Pum, resultado. Saiu. Perdeu, tchau. O que eu experimentei com essas pessoas lá? Eu experimentei uma moeda de troca que era gratidão. Atenção que você dava às pessoas, né? As pessoas provavelmente com alguns problemas emocionais, né? E eu falei, cara, eu quero estudar como funciona a atividade física para a saúde, porque minha mentalidade era focada na performance, no rendimento. E dei uma guinada aí na minha trajetória, ou pelo menos naquilo que eu havia planejado inicialmente, que era trabalhar com desempenho. E foi assim de 2003 e 2004 até 2017, quando eu tive aquela oportunidade brilhante de poder, já no meio do doutorado, dando aula em faculdade, poder ir lá para a Grécia, morar na Grécia, estudar os Jogos Olímpicos na sua origem, lá em Olímpia, ficar um semestre lá, podendo ver como é que aquilo funcionava, né, dentro do contexto de educação olímpica, mas resgatando essa história aí do desempenho e já começando a projetar novamente a minha carreira para o alto desempenho, né? Hoje, nós temos projetos no alto desempenho, como, por exemplo, o monitoramento da fadiga, que serve... Fadiga é uma questão universal. Fadiga, estresse crônico, né? São palavras da moda, inclusive, né? O mundo moderno, cada vez mais agitado, cada vez mais ansioso. Então, isso gera fadiga, isso gera estresse. E a gente tem um projeto bem interessante aí sobre fadiga, que coloca muita gente no pacote, né? Desde o aviador da Força Aérea Brasileira, passando por modalidades esportivas, como a natação, o futebol, as lutas, até chegar aí dentro de contextos laborais, né? Pessoas, trabalhadores, CEOs, diretores, trabalhadores comuns. Então, tudo se conecta na nossa área, né? Tudo se conecta na nossa área. Talvez eu não tivesse maturidade para enxergar lá atrás, normal, porque a nossa área é muito grande, mas as coisas foram se conectando e hoje a gente trabalha em diferentes vertentes, da saúde ao desempenho. Bom, então, vamos lá. A gente tem uma trajetória sua do atleta ao profissional que trabalha com esporte. Só que nesse percurso você se inseriu no ambiente universitário.
E aí, eu lembro do processo seletivo, se eu não me engano, foi o ano que eu fiz junto contigo. Foi em 2000. Nós fizemos juntos, 2014. Não, eu lembro que eu fiz um período, não. Eu fiz um período que eu acho que foi depois. Mas eu entrei na universidade em 2018. Então você já estava lá. Eu acho que foi 2014, sim. 2014 2015. eu fiz a prova, né, para a antiga instituição onde eu trabalhava, né? Pode falar o nome, Pode, né? claro. Para Estácio de Sá, Universidade Estácio de Sá. Fiz a prova, não fui chamado, passei, não fui chamado. Você já era doutor? Não, era mestre. Você era mestre. Era mestre, é. No meio de 2014. Passou no processo seletivo. Fui aprovado e não fui chamado, não fui contratado. Fez o mestrado aonde? Fiz o mestrado na FRJ. Na FRJ, Isso. Universidade Federal do Rio de Janeiro, na linha... Fiz em neurociência. Com a Verônica que você Professora Andréa Deslande. fez? Andréa Deslande. Aí é tenso, hein? É muito É bem muito falado bom. isso aí, cara. O que aconteceu foi o seguinte, eu me formei, entrei pra faculdade com 17 anos, me formei tem 20 anos, cara, com 21 anos, tô com 41, a gente né? tem Tenho 20 Mesma anos. história também. E muito novo, né? Imagina, 21 anos. E até o meio da faculdade ainda não tinha amadurecido muito. Ainda tinha aquele, não, eu vou ser treinador, não vou precisar estudar muito. Ainda tinha aquela coisa na cabeça, né? Tinha muita gente que eu conhecia que falava que não precisava estudar. Tive referências, a gente tem referências boas e ruins, né? Verdade. Tive referências ruins, mas graças a Deus, esse treinador que eu tive no Vasco, o Wilkens Viana, né? Eu chamo de pai. A gente tem contato até hoje e tal. Ele foi sempre uma referência muito boa, né? Ele é sempre um cara do bem e sempre prezando pela não, tem que estudar, vai dar certo e tal. Mas eu saí da graduação em 2005 muito perdido, cara. Porque assim, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar? Vou estudar? A minha graduação, infelizmente, não me deu uma base muito boa. Eu falo isso hoje nos cursos, né? Hoje eu dou aula na Universidade Salgado de Oliveira, num curso que é AD, tá? Tô lá na graduação em Educação Física, tá? Bacharelado, licenciatura. E comecei esse semestre também na medicina, né? A instituição abriu um curso de medicina lá, presencial. E tô lá. Então, assim, olha que interessante. Os alunos da graduação semipresencial, eles saem com a chance de fazer uma prova para o mestrado, porque eu dou aula lá no mestrado também, lá tem um programa de pós-graduação em Ciências da Atividade Física, instituição da bolsa de 100%. Então você tem alguns professores com experiência, com expertise, que já viram como é que o mercado é cruel, que sabem que se o cara não investir num curso de pós-graduação, num curso de mestrado, né? E para quem tem um pouquinho mais de tempo e condições de investir, num doutorado, num mestrado acadêmico, num mestrado profissional, você fica para trás. 13 mil cursos no Brasil de graduação. Então, não tem jeito, tem que estudar. Então, eu não tive essa oportunidade lá atrás na minha graduação. Não tinha quem chegasse e falasse assim, cara, vai fazer uma iniciação científica, vai fazer um curso de mestrado, vai investir numa pós-graduação. Então, eu fiquei aí 1 ano e meio no limbo, né, achando que seria possível investir ali ou continuar, né, trabalhando meio que às cegas, né? E a gente não tinha, como a gente tem hoje, antigamente a gente só tinha aqui no Rio de Janeiro um curso de mestrado em Educação Física, que é na extinta Universidade Gama Filho. E que na minha cabeça ingênua de quem tinha acabado de se formar, uma universidade particular eu vou ter que pagar, eu não tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer o mestrado? Até cogitava, mas eu não... Então, vou fazer uma pós-graduação. Aí eu tive uma namorada que a mãe era militar, era oficial da Marinha, e ela me deu uma bolsa integral daquele projeto Segundo Tempo, no ensino à distância, lá pela Universidade de Brasília. Cara, e achei fantástico, porque uma das áreas mais carentes que eu tive na minha graduação foi a parte de didática, que é uma área que você estudou, você sabe como é importante. É extremamente importante. Para dar aula,
fundamental, né? E achei fantástico, porque a abordagem que eu tive na graduação presencial foi muito ruim. Muito ruim. Então, ali eu tive o primeiro contato com a graduação, na pós-graduação, com essa área que é importante, que me ajudou muito, né? Embora eu não tenha investido, fui para fisiologia, né? Mas me deu uma base muito boa, uma sustentação muito boa. Depois eu fui fazer um outro curso de pós-graduação, em 2007. Esse curso foi de 2006 a 2007. Depois eu fui fazer um curso de reabilitação, exercício físico aplicado à reabilitação cardíaca e grupos especiais. Um curso de pós-graduação, lato sensu, na Universidade Gama Filho. Curso fantástico. Porque eu já estava trabalhando, né? Meus pais têm uma clínica no antigo bairro no bairro onde eu morava, onde eu morei. E eu montei lá uma salinha com o que hoje a gente chamaria de treinamento funcional. Na época não estava tão na moda assim, então montei e comecei ali. Dei continuidade àquele projeto com os obesos, com as pessoas obesas mórbidas, né? Algumas delas quiseram continuar depois da minha graduação, quiseram continuar comigo. E a gente foi trabalhando, montei depois, fui investindo um pouquinho mais, montei um estúdio. E tinha essa necessidade, então, de trabalhar com esse público, né? De reabilitação cardíaca, grupos especiais que requeriam um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. E aí, isso foi até 2008. Em 2008, o curso de mestrado na FRJ reabriu. Ele funcionou ali na década de 90, foi fechado pela CAPES, reabriu em 2008. E aí eu já estava frequentando o grupo da professora Andréa Deslandes, né? E aí eu recebi ali uma demanda. Olha, você vai ter que fazer mais uma pós aí para fazer um nivelamento. E fui para minha terceira pós-graduação, né? A pós-graduação aí do professor Fernando Pompeu, em Ciências da Performance Humana. Sim. Né? E foi muito bom também, óbvio, né? Conhecimento. 3 cursos de pós-graduação para poder entrar no mestrado. E aí, mestrado em neurociência, mas é muito rápido o mestrado, é muito intenso, né? Pensa... Anaeróbico. Aeróbico, exatamente. O doutorado é mais aeróbico e o doutorado é 100% oxidativo. E o mestrado é glicolítico, né, cara? E aí eu fui estudar neurociência, porque eu tive uma pergunta, olha como é que as coisas vão se conectando. Embora nesse momento da minha vida eu tivesse ali mais focado ou pensando mais em atividade física voltada para a área da saúde, a pergunta que me fez, que me conectou à professora Andréa, neurocientista, lá em uma disciplina que ela deu na pós-graduação que eu fiz para nivelar, foi uma pergunta relacionada aos Jogos Olímpicos, natação, revezamento, 4 por 100 metros nado livre, 2008, Pequim. O contexto era o seguinte: Michael Phelps brigava para ser um dos maiores medalhistas de ouro da história. Ele queria bater o Mark Spitz. Mark Spitz tinha 7 medalhas de ouro e ele tinha 8 chances para poder bater. Ele bateu no final das contas, né? E existiam algumas provas críticas para o Phelps, né? Uma delas era o 4 por 100 metros nado livre. Por que era crítica? Porque os Estados Unidos não eram os favoritos. Os favoritos eram os franceses. A França tinha os 2 melhores nadadores do mundo na época. O Alain Bernard e o Jacques Bousquet. Tá? E os Estados Unidos, teoricamente, não tinham condições de chegar junto. Acontece que um cara, o Jason Lizak, tá? Olha que interessante, olha que fisiologia na veia a gente tem aí. O Jason Lizak, ele foi considerado, né, um grande nadador de revezamento. Obviamente, ganhou várias medalhas individuais e tal, mas era o cara dos revezamentos, exímio nadador de revezamento. E ele fechou o revezamento 4 por 100 metros nado livre dos Estados Unidos, que caiu, tá? O último homem, o americano, ele caiu atrás do melhor homem do mundo, do francês, do Alain Bernard. Ele caiu cerca de meio segundo atrás. E ele ganhou
o Alain Bernard. Aí você pode perguntar assim, pô, mas então o Alain Bernard, ele não nadou bem o revezamento. Não, ele nadou bem o revezamento, muito bem, só que o Jason Lizak, o americano, ele fez um tempo que até pouquíssimo tempo atrás ninguém tinha batido. Saída lançada em movimento, né? E 3 dias depois, por que essa história é fantástica? A minha pergunta, eu vou chegar nela já já. 3 dias depois, foi os 100 metros nado livre individual. Quem ganhou a prova individual? O francês. O Jason Lizak empatou em terceiro com o César Cielo. Então, a pergunta que eu fiz para a professora André foi a seguinte: professora, por que o mesmo homem, na mesma piscina, nas mesmas condições, ele, com os mesmos limiares, o limiar que você quiser ir trabalhar, limiar anaeróbico, limiar ventilatório, com o mesmo nível de força, pensa em testar esse cara. Pô, vou botar esse cara para fazer um teste de força de 1 RM, de 10 ou de seja lá quantas RMs eu quiser. Mesma resistência muscular localizada, mesma flexibilidade, o mesmo sujeito, nas mesmas condições, na mesma hora do dia. O cara faz 2 resultados diferentes. O que explica isso? Fisiologia tradicional não explica. E aí, aquela imagem fantástica, acho que uma das imagens mais emocionantes que a gente vê, né? O Phelps vibrando, né? Tinha até presidente dos Estados Unidos na arquibancada chorando de emoção. Então, quer dizer, uma prova que teoricamente já estava perdida, o cara vai e vence. E aí, se você vai na literatura buscar, você tem relatos, né? A mãe que está numa enchente e aí a criança... E a mãe não sabe nadar, a criança cai no córrego, a mãe vai, pula e consegue resgatar a criança. A árvore cai em cima do carro, a mãe vai e consegue mobilizar, fazer força para tirar, né, o filho que está ali preso de alguma forma. Então, como é que a gente faz aí para poder mobilizar essa nossa capacidade extra que a gente tem? Então, são coisas que a neurociência explica, né? E você entrou isso com um pré-projeto? Isso foi um pré-projeto. O professor André falou assim, cara, é isso aí. Eu queria que você estudasse esse cara aqui. Ela me deu uma pasta. Ela me mandou um e-mail e me deu uma pasta. Adivinha de quem? Quem? Timothy Nooks. Sul-africano, professor Nooks, né? Que eu tive a oportunidade de trocar e-mail com ele alguns anos depois, né, convidando ele para poder escrever um capítulo no livro Excesso de Exercício, que a gente já está com só na plataforma ResearchGate. No mês passado eu recebi lá um comunicado que a gente está com 4.500 downloads, né, desse livro. Infelizmente a coisa não foi para frente com ele, porque eu gostaria que ele assinasse o capítulo de livro, né, mas aí ela me deu essa pastinha. E, cara, eu comecei a estudar. O cara fala de governador central, né? O cara fala de estruturas do encéfalo, do sistema nervoso central, que são responsáveis, sim, tem uma participação muitíssimo importante na questão da fadiga, na questão da fadiga aguda. E ela falou, cara, tu monta o teu projeto aí sobre isso, né? E meu pré-projeto foi sobre o efeito da música. Porque eu sempre acreditei, enquanto atleta, eu sempre acreditei que a música tinha um efeito absurdo, né? E hoje, se você conversar com qualquer treinador que não seja da área acadêmica, ou com qualquer atleta, se você chamar hoje aqui qualquer pessoa que não seja da área acadêmica, você vai encontrar unanimidade. Inclusive, dependendo do contexto da música, até doping, né? Você não pode correr, não pode participar de uma prova lá de 100 metros rasos, de 200, de 400, não pode ir pro estádio e ouvir a música durante a prova, né? O TACF, teste de aptidão, teste de aptidão física, né? TAF, agora é TACF, teste de aptidão e condicionamento físico, né? Mas tem outra razão também, você não pode colocar porque tem um apito, né? Não dá para ouvir, mas é vedado, não pode utilizar. Né? Aí, Tiagão, você fez o projeto, entrou no mestrado, defendeu, foi para o mundo universitário e ministrou aula aí ministra ainda aula na graduação.
como é que foi a sua experiência e como é que é a sua experiência da aula na graduação e como é que você vê a graduação hoje dentro desse cenário semipresencial. Eu sei que você dá aula mais especificamente para educação física, mas você já deu aula para nutrição, para enfermagem, acho que para todos os cursos aí da área da saúde. Como é que você vê essa relação do curso semipresencial? Por que eu estou falando isso? A gente tem um modelo à distância aqui no curso de pós, que a gente fala para o aluno o seguinte: o curso é à distância, mas a gente não tem distância. Se você quer simplesmente um certificado, você não vai conseguir aqui, porque aqui você vai estudar. Você vai ter, por exemplo, esse podcast faz parte da carga horária do aluno. Ele vai assistir isso, ele vai ter que ir lá assistir, comentar. Perfeito. E o que a gente conversa aqui é muito nesse sentido de trazer inspirações para os nossos alunos. Então, você falou aí da tua vida acadêmica, você fez 3 cursos de pós-graduação, depois para entrar no mestrado. Inclusive, quando você ministra aula aqui para a gente, você sempre fala no final da aula: pessoal, quem quiser fazer o mestrado, estou à disposição. Eu vejo lá você falando. Legal. Né? E a gente sabe da importância de ter ali um curso, terminar uma trilha acadêmica no estricto senso. Posso só fazer um parêntese interessante, Edi? Quando eu fui demitido da Estácio e apliquei para a Força Aérea, a Força Aérea ela não tem uma prova, né, para o quadro de oficial convocado. Você aplica, primeira triagem, análise de currículo, tem uma pontuação e você também tem uma pontuação para anos de trabalho que você consegue ali comprovar, né, a carteira assinada, ou se você tiver uma empresa, né, recolhimento de... Enfim. E aí, existiu uma vaga só para educação física, cara. E 1.000 pessoas aplicaram para essa vaga, tá? E eu fui o primeiro, eu só tinha uma chance. Eu fui o primeiro do início ao fim. Não pelo mestrado e doutorado. Mas pela tua experiência? Mas pelos 3 cursos de pós-graduação. Olha só, hein? Porque a pós-graduação valia 5 pontos cada, mestrado 7,5, o doutorado 10. Então, a gente podia somar ali até 30 pontos, até 40 pontos, eu acho. Eu podia computar 3 cursos de pós, 2 doutorados, 2 mestrados e um doutorado. Dificilmente alguém vai ter 2 mestrados, né? 2 mestrados, dificilmente. Então, eu tinha 3 mestrados, tinha 3 pós-graduações, um mestrado e um doutorado, 92,5 pontos no total. Né? Hoje nós temos o nosso amigo Bruno Viana, que é capitão de corveta lá na Marinha, que lá tem uma prova e tal, que ele faz. Quer dizer, o cargo que eu cheguei na aeronáutica, que a gente chegou, eu fui a primeiro tenente pelo tempo, né? Então, e o Bruno Viana equivale a major, por prova, né? Mas o Bruno Viana, ele estava atrás de mim. Né? Por quê? Porque eu tinha 3 cursos de pós-graduação. Então, assim, será que eu tenho que investir em pós-graduação? Hoje em dia, eu consigo aprender muita coisa, não necessariamente... Cara, se você... essa oportunidade que eu tive na minha vida, cara, eu recomendo para todo mundo. E aí a gente aprende muita coisa lá dentro. Você né? entrou na Força Aérea Brasileira. A gente também teve muito essa afinidade, né, Thiago? Porque eu participei de um processo parecido para a EPICAR. Perfeito. Tive o desejo de entrar na área militar, para entrar para a melhor escola do Brasil, a EPICAR. A Escola Preparatória de Cadetes do é a melhor escola do Brasil. Sim. Né, pelas notas, né, do IDEB e tal, você tem ali os melhores alunos, né? Sim. O aluno que entra na EPICAR, ele já vem de uma base... O cara estudou muito, ralou muito, fez muita prova. Alguns tentaram 1, 2, né? Dependendo da idade... não passa de 3 vezes, mas são 3 tentativas. O cara quer muito estar ali. Exatamente. E aí fiz o processo seletivo para EPICAR, passei também em primeiro, eram quase 1.000 também inscritos. O pessoal se inscreve, né? Sim, se inscreve. Mas aí, na hora lá, quando começa o processo seletivo, você vai separando, porque tem a prova, tem teste físico, tem teste psicológico, teste médico. Então não é fácil. São 5, 6 etapas até chegar no final. E aí, a base que você teve no mundo universitário, né? Fala um pouquinho dessa base e o que essa base influenciou dentro da sua vida militar. Porque, por exemplo, eu tive essa vivência e eu sou oriundo do esporte, da área acadêmica e fui para a área militar. Fui com o objetivo de ficar 1 ano. Quando chegou nesse dia, eu fui no coronel. Falei, coronel, tô me desligando. O coronel, não, você vai ficar. Vamos dar um jeito aqui para te organizar carga horária. Eu falei, não, coronel, eu agradeço, mas realmente não tem como. Eu tô em outro estado. Eu fui para Barbacena, né, Minas Gerais.
mas foi uma das experiências mais incríveis que eu já passei. E como é que foi, Tiagão, essa sequência, né? Vida acadêmica, área universitária, graduação, a gente participou de diversas bancas de TCC, presencial, mudança mais para o semipresencial, por uma questão aí do governo em si, como investimento, as próprias instituições, e o profissional que está indo para o mercado, e aí você vai para a área militar. Fala para a gente sobre isso aí. Cara, esse período, onde eu fui demitido ali no final de 2019, né? Começamos falando na alegria e na tristeza, né? Nesse dia triste, mas fundamental para o meu crescimento, né? Pessoal, profissional. Imagina se eu não tivesse passado por isso, cara. Não. Olha o que você tá falando. Você passou por um momento triste que você era. Posso falar aqui com toda a verdade, cara. Você não foi o top 1, você era o top 5 de todos os cursos da área da saúde da instituição. Porque você era super premiado, você tinha ali elogios, né, frequentes dos alunos, trabalhos acadêmicos. Então, assim, você era uma grande referência naquele momento acadêmico, você sabe disso. Eu tava muito feliz, cara. Você sabe disso. Eu tava muito feliz. Como é que é você receber essa notícia? Só que você tá fazendo o seguinte, se não fosse isso... Eu tava muito feliz porque eu tinha concluído o doutorado. Né? Eu passei... Quando eu entrei para dar aula lá na Estácio, 2015, eu entrei para lá e apliquei pro doutorado. Doutorado numa área, imunologia... É uma área que a gente não aprende na graduação, né? Então, é uma área muito difícil. Foi muito difícil estudar, né? Buscar, vim da neurociência no mestrado. Então, eu tive que praticamente começar... Não aproveitei, óbvio, aproveitei questão metodológica, algumas questões conceituais e tal, do próprio treinamento e da própria fisiologia, né? Mas a imunologia é um mundo à parte, né? Então, eu tinha ali o desafio de... construir as minhas aulas na graduação, buscar aquele espacinho ali e fazer o doutorado. Então, foram 5 anos de muita luta, né, cara? 2015 não tinha final de semana, montando aula de fisiologia humana para dar para todos os cursos da graduação, né? Então, E aí, 2015, 2016, 2017, eu já sou escolhido pela Estácio para representá-la e representar o Comitê Olímpico Brasileiro no curso lá na Grécia, no Comitê Olímpico Internacional. A partir dali, eu comecei a ser premiado, né? Eu comecei a participar das cerimônias de formatura. Imagina, o moleque, escolheu fazer educação física para poder ir para as Olimpíadas, escutar um hino nacional tocando a bandeira vibrando. Aí quando eu olho, eu tô treinando aluno da graduação para ser profissional, fazer diferença na vida das pessoas, cara. A bandeira subindo. Né? Então eu tava muito feliz, cara. Eu tava muito, muito feliz. Tinha vários planos, vários projetos para várias áreas, né? A gente... Eram muitos projetos, muitos projetos. E aí eu tomei aquele balde de água fria. Você foi a primeira pessoa, né, que eu tive a oportunidade, que me abraçou, né? Tu falou, caraca, não acredito, cara, não tô acreditando. Né? E acho que você chorou comigo, né? A gente chorou junto, né, cara? E eu não sabia, eu pedia, isso é engraçado, né? Eu sou cristão, né, cara? Então nas minhas orações eu pedia eu só queria melhorar. Eu queria melhorar as minhas, né? Não somente as minhas condições de vida, mas eu queria fazer alguma coisa que estivesse alinhada à minha missão. E pedia isso todo dia, né? E embora eu estivesse chorando naquele momento, cara, eu tinha certeza absoluta que tinha coisa maior pra mim, né? Me esperando, né? Só que isso foi no final de 2019. Veio 2020, nós tivemos a pandemia, cara. Eu apliquei para aeronáutica em janeiro ou fevereiro de 2020, só que veio a pandemia. Então eu fiquei numa ansiedade tremenda, né? No meio do caminho, em setembro, eu só fui entrar na Força Aérea em junho de 2021. Porque, como você explicou, são várias etapas... Um ano, né?
processo. De processo, etapa 1, entrega não sei o quê, etapa 2, etapa 3, verifica documento, etapa 4, vai fazer o TACF, etapa 5, vai fazer inspeção de saúde, né? E são muitos documentos que você tem que entregar, muitos documentos, né? Então, no meio do caminho, eu acabei sendo contratado pela universidade que eu tô hoje, né? Que é a Salgado de Oliveira, para dar aula EAD, agosto, setembro de 2020, né? Mas não era a mesma coisa, né? A época não era a mesma coisa, porque a gente vinha daquele modelo presencial, mas embora já existisse EAD e tudo mais, né? E aí eu fui ali com paciência, me conectando, né? Também com a minha espiritualidade, né? Fui trabalhando isso também, fui aprendendo a esperar. E dentro da Força Aérea, talvez, hoje, olhando para trás, se eu não tivesse esse período, se eu não tivesse que esperar esse período, se eu já entrasse em 2020, porque a turma do meu concurso, ela acabou entrando em outubro de 2020, setembro, outubro de 2020, né? Talvez eu não fosse para o lugar que eu acabei indo, que foi o Instituto de Medicina Aeroespacial. Esse é um grande diferencial, né? Porque a gente, quando entra numa área militar, vindo oriundo ali da educação física ou de outra área da saúde, a gente sabe que eu tive essa expectativa de entrar para dar aula de educação física. E não é bem assim. Né? A gente entra numa função militar. E uma das funções militares pode ser ali a expertise. Só que você foi para uma área que ela é muito difícil de você entrar. Eu lembro quando eu falei, Thiago, eu vou fazer o processo para o Rio. Você falou, não, já falei com o brigadeiro aqui, tá precisando de gente, né, com expertise, doutor. E assim, eu não entendi, mas como é que na Força Aérea tem um setor científico, um setor acadêmico, e você estava nesse setor? Então assim, o que você fazia nesse setor? E se ele tem realmente uma relação parecida com uma universidade ou não? Dá pra gente fazer, por exemplo, solicitação de projeto, de pesquisa, fazer artigo? Como é que funciona isso? Cara, foi assim... eu tinha a possibilidade de escolher de ir para a Comissão de Esportes da Aeronáutica, né, ou de ir para o Instituto de Medicina Aeroespacial, no início. Depois foi o que sobrou. O que sobrou não, foi a demanda foi Instituto de Medicina Aeroespacial. Por quê? O IMAI, que é a sigla, né, para o Instituto de Medicina Aeroespacial, o IMAI foi nominado Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Defesa, tá? Que é chamado de ICT, né? Hoje você tem ICT pública, ICT privada, né? Então o IMAI é uma ICT pública do Ministério da Defesa. E como ICT, você tem alguns requisitos. Um deles é a necessidade de pesquisadores doutores, tá? Por quê? Porque tem edital de pesquisa, de fomento à pesquisa, grandes editais, né? A maiores daqueles que a gente está normalmente habituado, FAPERJ, CAPES. Então, por exemplo, tem edital lá da FINEP, que é financiadora de projetos públicos. Né? A FINEP, ela paga 5, 10, 20, 30 milhões. Né? Ano passado, só o ITA recebeu R$1 bilhão para pesquisa. Né? E aí eu fui parar dentro do IMAI, porque lá já existiam alguns doutores da nossa área. E eles já faziam um trabalho excelente lá, né, de pesquisa, ele já tinha um vínculo com o programa de pós-graduação de desempenho humano operacional da Universidade da Força Aérea, tá? Eles já trabalhavam em parceria. E o Instituto, ele basicamente hoje, ele trabalha com estágio de adaptação fisiológica de aeronavegantes. Então, dependendo aí do avião, hoje a Força Aérea ela tem, além dos caças F-5, né, que são supersônicos, ela tem desde 2015, né, começou a comprar os F-39, são os Gripens, né, que chegam numa velocidade muito mais alta. Então, dependendo da manobra do avião, a força de gravidade chega a 9, 10, 11 vezes aquilo que a gente está agora aqui em condições normais de temperatura e pressão.
os caras têm que aguentar, cara. Eles têm que fazer alguma manobra física, e tem um nome para isso, né? Que é Anti-G Straining Maneuver, né? AGSM, né? Que foi aportuguesada para AGSM, que consiste na contração da musculatura dos membros inferiores e abdômen, relaxamento dos membros superiores. E aí tem os caras fantásticos, né? Meu amigo e irmão André Brandi, né? Que é um cara que vem da engenharia, é um cara formado em educação física, ninguém sabe disso, né? Cara, é formado em educação física, mestrado, doutorado e pós-doutorado agora lá na engenharia biomédica, COP, foi lá na engenharia buscar parafernália, né? Requisito técnico, teórico, para poder dar feedback para esses aeronavegantes, para fazer essa manobra com feedback em tempo real. Então, coloca lá os eletrodos, né, os eletrodos de eletromiografia, mede atividade elétrica, e durante essa manobra o piloto ele vai sendo treinado para poder executar essas contrações da melhor forma possível e, consequentemente, se preparando mais, né, para os eventos os eventos fisiológicos que vão acontecer durante essa grande sobrecarga provocada, né, por gravidade além da conta. Então, esse é o projeto principal que tem lá. E quem tocava dentro do Instituto de Medicina Aeroespacial eram profissionais de educação física. O Brandi, o Massa Ferri, a Schultz, a Guindani, doutores, né? E como o pessoal é temporário, então eles já estavam preocupados em repor. Né? Eu fui parar lá. Então, de prescrição de exercício físico, não trabalhei em nenhum momento, cara. Trabalhei como todos os militares trabalham, com muita coisa burocrática, né? E dentro da área de pesquisa eu precisei entender como é que aquilo funcionava pra gente progredir, né? Participei de algumas bancas de mestrado, ajudei alguns professores civis que são de carreira da Unifa, né? Porque hoje a única forma de entrada, o professor civil ele pode ir para a Universidade da Força Aérea se ele passar em algum concurso para algum instituto federal, alguma universidade federal, ele consegue pedir transferência, né? Desde que haja vaga, o brigadeiro acha interessante e que a instituição concorde em liberá-lo, né? Mas a gente precisava de militares lá também. E aí foi o que aconteceu comigo, né? E essa oportunidade foi fantástica, porque você vê como a pesquisa ela é importante, você vê que tem gente que vibra essas soluções que a gente conferiu. Hoje, esse caça, né, esse avião de caça, o Gripen, para o piloto brasileiro poder pilotar esse vetor, esse avião, ele precisa passar por um teste, por uma prova fisiológica, né? E essa prova ela acontece dentro de um aparato chamado de centrífuga, que é um mimetizador. Ele simula por meio de rotações, é complexo o negócio. Ele simula essa carga, ele aumenta a carga G no interior dessa cápsula, e o piloto ele precisa estar consciente. Ele não pode ter perda de consciência. Se ele tiver perda de consciência, ele não passa no teste, é como se fosse uma habilitação para ele. Né? Então a gente começou a treinar os nossos. Imagina, né? Você fez lá, você ficou um ano na EPICAR. Aquele é o início do processo dos caras. Os caras se formam quantos anos? 4? 3 anos. 3 anos. Ensino médio. Ensino médio. Aí depois eles vão Pra AFA. 4 anos. 4 anos. 3 mais 4, 7. Aí se formam. Aí eles são ali designados. Eles vão... Brasil inteiro. Brasil inteiro. Mas eles vão ou para Afonso, né? aviação de transporte, asas rotativas, várias divisões. E os caras, digamos assim, com as habilidades mais altas, eles são recrutados para a caça.
Então, os caçadores são como os pilotos de Fórmula 1, os jogadores da seleção brasileira. Né? Elite, né? A elite da elite. São os caras com as altas habilidades. Né? Imagina você pilotar, ter que fugir, ter que atacar, ter que fazer a manobra anti-G para não apagar durante o coisa, tolerar, não pode... a pessoa for fazer um teste lá no T-27, que acho que é um avião de muito menor potência, mas utilizada para treinamento dos cadetes, né? Os cadetes são os pilotos ali em formação, que ainda não são pilotos. O pessoal sai passando mal, cara. Vomitando, né? Então imagina, o camarada ele tem que ter uma alta habilidade, né? E aí você conseguir acessar esse grupo e principalmente esse grupo confiar no trabalho da pesquisa, cara... Então, eu tive a oportunidade ali de crescer muito, 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 de entender um pouquinho de outras áreas e principalmente, Erdi, eu tive ali uma oportunidade brilhante, cara, de fazer alguns cursos sobre gestão da inovação lá em São Paulo, né? E aprender como é que as engenharias... ITA, aquela galera que tem lá, e tem outros institutos, né, tão bons ou até melhores do que o ITA, como é que eles se organizam, porque você começa, se você parar para pensar, cara, o projeto é legal, o piloto é treinado pela gente, o piloto vai para a Suécia, o piloto passa no teste da centrífuga, ele volta e ele diz que todos os pilotos precisam passar por esse treinamento com a gente. Porque ele chega lá e ele destoa em relação a outros pilotos do mundo. Destoam tanto que a Suécia acabou de convidar alguns pesquisadores da UERJ para poder... para eles poderem passar um tempo lá investigando os pilotos da Suécia, porque eles ficaram interessantíssimos, né? No que a gente faz aqui. Esse grupo da UERJ tem um grupo da UERJ, né? Onde alguns pesquisadores foram militares temporários, né? Foram pesquisadores, eles continuam com essa linha. Ganharam verba da CAPES para continuar investigando, né? No PROCAD de Defesa, junto com o Ministério da Defesa e tudo mais. Então, o que eu falei é o seguinte, quando eu fui lá para São José dos Campos, lá em São Paulo, né, tive a oportunidade de aprender um pouquinho sobre gestão de inovação, cara, minha cabeça fez assim, né? Porque você tá ali naquele micromundo que é pesquisa, e aí você começa, cara, como é que os caras montam um projeto, por exemplo? Ninguém sabe, né? Mas a CAPES, ela foi originalmente desenvolvida por uma demanda da Marinha. A Marinha queria comprar uns navios lá da Europa, e aí algumas mentes brilhantes pensaram assim, cara, se a gente comprar, como é que a gente vai manter? Porque uma semana, um mês, vai precisar de manutenção. Quem entende isso? Ninguém. Então a gente precisa projetar, olha o que a engenharia faz, a gente precisa projetar como queremos estar daqui a 50 anos. E tem lá o navio... É o submarino nuclear que vai ser lançado em 2030 e pouco, cara. Tive a oportunidade de ir lá na base naval, né? Assina lá o negócio, um sigilo lá. Entende? Você fica assim, cara, então a engenharia... A minha mentalidade para pesquisa e para gestão abriu de uma forma absurda quando eu fui lá conhecer o que os caras fazem, né? E passei... E deixei de pensar só como aquele pesquisador dentro daquele micromundo ali, né? De fazer as análises, de coletar. Não, agora eu preciso pensar como gestor. E ali a gente fez um barulho legal, cara. A gente falando de uma trajetória, né? Trazendo links, inspirando. Infelizmente, o pessoal que está assistindo a gente aí no YouTube, esse período é só de degustação, né? Agora a gente fica somente aí para os alunos. Então, você que está assistindo aí, se quiser participar dos nossos cursos, tem aí o link, né? Tem a lista dos cursos, todas as informações, cupom de desconto. Vai lá e se inscreve. Manda mensagem pra gente, tá bom? Agora a gente fica aqui com os alunos, a gente vai entrar um pouquinho mais de forma técnica nos assuntos. Quer cursar uma pós em Psicologia do Esporte e do Exercício com o melhor corpo docente e a melhor estrutura do ensino digital?
Chegou o seu momento! Reconhecida pelo MEC com aulas ao vivo e gravadas, nossa pós conta com um corpo docente renomado no mundo esportivo, trazendo uma metodologia inovadora que une teoria e prática para um aprendizado completo. Tudo na palma da sua mão. Acesse as aulas pelo nosso aplicativo exclusivo estilo Netflix. Baixe os conteúdos e estude no seu ritmo. Além disso, aproveite podcasts, mentorias e materiais exclusivos para aprofundar ainda mais seu conhecimento. E tem mais! Matrícula grátis para quem fechar hoje e seu kit acadêmico entregue no conforto da sua casa. Invista no seu futuro com o melhor curso do país. Vem pra pós com Cursos de Pós. Você olha para esse eletrocardiograma e sente dúvida ou segurança? Após observar este traçado real, responda sinceramente. Você saberia interpretar? Saber interpretar eletrocardiograma não é apenas um diferencial, é uma necessidade. Com o tempo e estudo certo, dominei o que antes me assustava. E hoje, é isso que eu ensino a outros profissionais da saúde. Como transformar o medo em segurança e a dúvida em decisão clínica. Nosso curso vai direto ao ponto. Interpretação prática, raciocínio clínico e segurança para agir nas situações mais críticas. Se você é estudante ou profissional da saúde e sabe que o ECG pode ser um diferencial no seu currículo e na sua assistência, esse curso é para você. Garanta sua vaga agora mesmo. Marque aqui um colega que precisa aprender ECG com você. Salve, compartilhe e aproveite essa oportunidade única. Ei, personal! Chegou a hora de se destacar no mercado e se especializar no treinamento para idosos, crianças, diabéticos, obesos, hipertensos e outros públicos. Conheça a nossa pós-graduação em Personal Trainer. Grupos especiais e prevenção de lesões. Reconhecida pelo MEC e com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados, todos doutores e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo, com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o final da semana. Vem pra pós com Cursos de Pós.